Boa noite. Bom, gente, por que a gente compartilha, né? A gente tá aí todo dia com várias redes sociais, cada uma tem uma pergunta diferente que ela te faz e te incentiva a compartilhar o que você está fazendo, onde você está, o que você está pensando. Mas a gente nunca para pensar por que realmente a gente faz isso, por que a gente entra nessas redes sociais e começa a compartilhar isso com os outros, né? E cada vez mais aparece, isso é só, não é para ler nada, é mais um prisma de várias possibilidades de redes sociais, de compartilhamento que existem hoje, e isso aumenta a cada dia, né? Então, assim, falando um pouco do comportamento humano, até os 7 anos, o comportamento das crianças é de fazer igual o Gollum fazia no Senhor dos Anéis, que é de pegar um brinquedo e falar, isso é meu, sabe? Tipo, eu não quero compartilhar isso com ninguém. Só que a partir dos 7 anos, as crianças começam já a entender as vantagens do compartilhamento. E tem um estudo que mostra isso muito claramente, que a partir dos 7 anos, se você bota uma criança numa sala e outra na outra, separadas por um vidro, e você oferece para uma, olha, eu tenho 2 doces aqui, você pode comer um e dar um para aquele seu amiguinho ali, ou você pode comer os 2. A partir dos 7 anos, a maioria das crianças prefere compartilhar o doce do que comer os 2. Isso porque o ser humano é um ser social. Quando a gente compartilha, a gente tem um prazer, tem alguma coisa que envolve ali que dá uma satisfação para a gente. Então, os antropólogos eles conseguem achar 3 grandes formas de se compartilhar. Uma delas é a dominação, quando o compartilhamento é meio que obrigado. Sei lá, quando vocês vão ao cinema, vocês são obrigados a compartilhar o espaço com outras pessoas para assistir aquele filme. É um exemplo. A comunhão, que é uma coisa mais familiar, né? Você vai emprestar coisas, compartilhar sua casa, compartilhar comida com seus familiares. E a reciprocidade, que é uma coisa mais comercial mesmo, a base de troca. Eu te dou isso, você me dá isso, e assim a roda gira. A comunhão, ela também. Desculpa, o compartilhamento é meio que um fator de sobrevivência. Se todo mundo está fazendo aquilo, você pode fazer também que vai dar certo, né? Se todo mundo pula e está funcionando, eu vou pular também que não vai acontecer nada comigo. Se todo mundo vai naquele bar, eu vou também porque deve ser bom. E isso é meio que a cultura de massa, né? Só que eu falei um pouco aqui de como o homem se comporta, mas eu ainda não comecei a responder essa pergunta, né? Do porquê realmente a gente compartilha as coisas. E olhando no primeiro momento, de uma forma rasa, você pode achar que é muito por causa do mérito, né, da premiação. Quem está um pouco habituado com rede social sabe que, por exemplo, o Foursquare tem badge, o Cloud tem uma pontuação. Então, você fala assim, você compartilha porque você quer ganhar badge, porque você quer subir no ranking, enfim. Que a gente gosta disso, né, de saber quem é melhor, quem está melhor, quem compartilha mais, quem tem mais RT, quem tem mais curtir. Só que isso é meio raso ainda. Uma outra forma de se pensar ainda na recompensa, né, é premiações, né? Promoções, curta isso e ganha aquilo, compartilhe isso e ganha aquilo outro. Mas assim, isso é muito raso. Até porque 40% das pessoas que curtem páginas de marcas estão buscando descontos e promoções, e só 17% desses 40 chegam a efetuar alguma compra. Então, assim, num primeiro momento não deve ser isso o real motivo, né? É uma coisa muito eu quero alguma coisa, né? Me dá que eu vou. Não é o real motivo que você está compartilhando isso, assim. Não é o que realmente te impulsiona. Então, vamos lá. O que a gente costuma compartilhar na internet para a gente começar a entender por que a gente compartilha. Um compartilhamento muito comum é quando você está se vangloriando de alguma coisa. Então, vamos a alguns exemplos. Olha, ganhei um presente surpresa, voltei para recomendar o livro que eu acabei de ler, ganhei o camarote. Enfim, são coisas que são meio que, desculpa a palavra, assim, cozice, né? Sei lá, eu sou bom, eu ganhei isso, eu tenho, você não tem. Ou então uma coisa muito legal que eu tenho, que eu faço, e eu quero falar pra você, olha que legal eu sou, queiram ser meus amigos, né? Tipo, venham falar comigo. Mas assim, tem algumas coisas interessantes também que são compartilhadas meio que se vangloriando. Se eu acho um link muito legal, um site muito legal, eu vou compartilhar com meus amigos porque é um assunto interessante, mas é meio que também, olha, eu sou legal, eu achei isso antes que você. É, e aí entra o botão like, o RT, é uma coisa interessante, porque ele é a forma mais fácil de você validar uma coisa que você viu na internet. Se eu dou um like no que você escreveu, eu estou validando isso, estou falando que eu li, que eu me interessei sobre isso, e ao mesmo tempo eu estou falando que, tipo, eu gostei disso, eu dei RT nesse assunto, eu também sou cool, igual esse meu amigo aqui.
Então é uma forma fácil e rápida de se fazer isso. O New York Times ele trouxe algumas definições de por que compartilhamos, só que analisando, isso tudo está dentro do se vangloriar, que é trazer conteúdo de valor, um link interessante, se definir, falar o que você lê, o que você faz, nutrir um relacionamento, falar um elogio, né, enfim, autorrealização e mostrar apoio a causas ou marcas. Tudo isso está meio dentro de se vangloriar. E a gente acha que não é só isso, que as pessoas não compartilham só isso, né? Então, compartilhamento muito comum é reclamar. Sempre tem aquela tia na fila, né? Que você vai, tá na fila do supermercado, ela... Que merda, né? Essa fila aqui. Aí começa a falar do problema da prima, da sobrinha e tal. E por que as pessoas reclamam? Porque, ainda mais na rede social, as interações elas são muito... Eu usei alguns amigos, né, de exemplo, né? Então, alguns de vocês conhecem eles. Nas redes sociais, nosso relacionamento costuma ser meio raso. Então, o reclamar é um quebra-gelo muito comum e muito natural, que é usado há muito tempo. Então, se eu reclamo de, sei lá, internet tá lenta e a sua também tá, você vai comentar comigo porque você se identificou. Então, isso é um excelente quebra-gelo e você acaba que você aumenta ali o contato com a pessoa e a amizade, né, pela internet através de uma reclamação, que você inicia um assunto através de uma reclamação. E um terceiro exemplo é o acolhimento. Por exemplo, se você vai para um hospital, né, seu pai acabou de operar, como exemplo aí, você manda isso assim, em busca de mensagens de apoio, né, de carinho. Por mais vazio que seja, que você nunca viu aquela pessoa e você fala, pô, força aí, tomara que dê tudo certo. Na hora, para você, é massa. Você fala, porra, tem gente torcendo por mim. Na verdade, a pessoa nunca te viu, né, não lembra nem quem é você, mas naquela hora serviu. E é o tipo de postagem que você bota isso no Facebook, você não vai dar like, né? Tipo... Meu pai morreu, like. Não rola. Então, assim, talvez seja, né, Zuckerberg, se vê esse vídeo, seja a hora de criar esse botão. É um pouco mais legal para esse caso. Mas, enfim, falando um pouco especificamente do YouTube, analisando os vídeos que fazem mais sucesso e que são mais compartilhados, a gente consegue encontrar também 6 pontos que estão presentes na maioria deles. O primeiro é música, uma música engraçada, uma paródia, alguém cantando com um arranjo legal, isso costuma ser bem compartilhado. Um elemento surpresa, tanto uma coisa assim, né, inesperada, como você está assistindo e tem um susto, tem enfim, uma coisa que foge do comum do vídeo. Humor, aí o exemplo do Gadinha de Fúria, que é uma paródia também, mas enfim, coisas engraçadas todo mundo compartilha. Fofura, né, os gatos estão aí sendo compartilhados a rodo, porque são fofos, enfim. Celebridades, no caso aí o Justin Bieber cantando Call Me Maybe, em homenagem a Carol Cacheta. E aí que muda várias coisas, né? É uma paródia, é uma celebridade, é humor, então você vê que na maioria deles tem coisas presentes. E o sexto são peitos, que afinal de contas todo mundo sabe que mamilos são polêmicos. E aí, assim, agora um outro estudo mostra que é desse cara aí, o Jonah Berger, que a motivação ela está muito ligada ao sentimento, assim, o que você está sentindo naquela hora ou o que aquele texto, aquele vídeo, aquela imagem fez você sentir naquele determinado momento. Isso influencia diretamente se você vai compartilhar, passar isso para frente ou não. Ele mostra que se você sai de um jogo de futebol, de uma atividade física, você está mais alegre, mais excitado, né, nesse sentido de uma emoção mais calorosa, né, mais emotivo. Você tem uma tendência a compartilhar mais qualquer tipo de notícia que você veja na internet. E se você acabou de acordar, sei lá, se você está triste, você compartilha menos as coisas, você está menos propício a compartilhar alguma coisa. Isso porque aí ele ainda faz essa comparativa. Assim, se você está muito nervoso, muito puto com alguma coisa, você compartilha, ou muito feliz. Um sentimento mais ameno, como uma tristeza ou uma alegria simples, você costuma não compartilhar tanto, né? E isso porque ele prega muito essa questão da experiência, né? De quando você vivencia alguma coisa, tem uma experiência positiva, você está mais tendencioso a compartilhar. E os acontecimentos são incentivadores muito, muito fortes de compartilhamento. Exemplo do Trend Topics do Twitter, que quando acontece algum evento, normalmente ele entra no Trend Topics e todo mundo está falando, uma bomba não sei aonde, sei lá, o avião caiu e assim vai. E ele fala essa frase que é bacana,
que nós não queremos compartilhar fatos, queremos compartilhar sentimentos. É, isso é legal você pensar, vai um pouco contra o que eu falei antes, mas é legal você pensar porque é muito difícil você compartilhar o seu sentimento num tweet, sabe? É muito difícil você falar sobre o que você está sentindo na internet. Então você acaba compartilhando uma coisa que mostra o que você está sentindo, uma música ou alguma coisa que você queria estar sentindo naquele momento, e você compartilha isso com os outros. Então é mais para falar, essa palestra é mais um apanhado de tudo que motiva a gente a compartilhar, mas para a gente pensar mesmo e avaliar isso aí, pensar um pouco o que te faz compartilhar, por que você está realmente compartilhando isso ou aquilo. E é isso, gente. Se curtiu, compartilhe.